Meus amigos aqui do sertão, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Hoje estou gravando aqui num lugar diferente. Na verdade, bem aqui morava um senhor que faleceu aos 64 anos de idade. A história que eu vou contar hoje aqui, não vou estar mostrando uma casa, não vou estar mostrando uma casa mal assombrada, não vou estar mostrando uma casa abandonada, porque há poucos meses as ruínas da casa, que ficou bem aqui, a casa antiga, foi retirada aqui as ruínas, porque hoje, aonde era a casa abandonada bem ali, tornou-se um lugar para se plantar feijão de inverno. Olha, meus amados aqui do canal, um senhor morava aqui, bem ali, a casa era bem ali. Há uns 6 meses atrás, quem chegava aqui podia contemplar a casinha de taipa, naquela casa que era bem ali, ó. O senhor, ele criou cerca de 8 filhos, foram 8 filhos ali, e esses filhos não moram mais aqui, quer dizer, boa parte não mora mais aqui, alguns moram, outros não. Era bem aqui, pronto. Aqui, essa parte mais alta, tinha uma casa aqui velha, e eu quero contar uma história interessante do dono, o ex-dono dessa casa. Ele faleceu aos 64 anos de idade, e o que me chama a atenção é que ele era analfabeto, mas ele aprendeu a ler em casa. Ele aprendeu a ler em casa, isso é muito interessante, essa história. Ele aprendeu a ler na roça, ele trabalhava cedo na roça, até a hora do almoço. Ele ia para a roça trabalhar com fome, certo? E voltava na hora de almoçar, e ele não era uma pessoa desanimada. Não era uma pessoa desanimada. Era uma pessoa para cima. Mas mal ele tinha o que comer. Nunca ficou desanimada. Trabalhava até a roupa se rasgar. Chegava em casa da roça com a roupa toda rasgada, ficava suado na roça, e aí o suor impregnado na roupa rasgava a camisa dele todinha. Mas esse senhor nunca desanimou, e ao chegar em casa, a casa dele, vou repetir, era bem aqui, ao chegar em casa ele ia pegar nos livros, nos jornais antigos, ia começar a ler. Mas ler o quê, se ele não sabia ler? E aí ele começou a aprender em casa sozinho. A história deste homem é incrível. Ele tinha aí por volta dos 40 anos de idade. Ele começava a ler jornal velho, livro velho. E ali algumas pessoas até achavam que ele estava enlouquecendo. Como ia ler se não tinha ido à escola? Essa história é muito interessante. Eu gostaria que você ficasse até o final, que eu vou detalhar, trazer tudo com detalhe para você. E nesta casa, ele mesmo analfabeto, ele era uma espécie de mestre para toda a família. Qualquer informação que tinha que ser dada, certo? Tinha que passar pela mão dele. Ele tinha que dar opinião em tudo, porque era uma pessoa conhecida como um poeta. E de tanto chamá-lo de poeta, ele se tornou um poeta, aqui nessa casinha velha que era bem aqui atrás. Olha, meus amados, ele chegou a escrever alguns poemas. Isso mesmo, ele chegou a escrever alguns poemas, e com a ajuda de pessoas mais desenvolvidas, mais letradas do que ele, com a ajuda de pessoas que moravam na época na cidade,
ele conseguiu lançar um livro. Na verdade, ele conseguiu imprimir, né, as escritas dele, porque naquela época ele não tinha muita vontade de ir para a mídia, de aparecer. Ele dizia que isso aí era aparecer. E era um senhor muito tímido, né, da roça. Não tinha desejo, né, de lançar um livro com o rosto dele na capa. E nós observamos que, mesmo assim, né, o conhecimento dele, o dom de poesia não ficou para baixo. Pessoas pegaram os textos que ele escreveu, as poesias, das mais bonitas que foi encontrado aqui na região, viu? E transcreveu, né? Deixou tudo imprimido, e até hoje esses textos são reconhecidos como um dos melhores textos poéticos da região. Este homem morou aqui, numa casa bem aqui. O que acontece? Este homem era tão diferente, tinha um dom muito grande da parte de Deus, que na época que tinha as campanhas políticas, aí vinham os candidatos a prefeito para cá, para essa comunidade, pedir voto. Pedia voto o dia todo, de casa em casa. E aí, meus amigos do canal, quando era à noite, o pessoal se reunia para um comício. Comício, eles chamavam de comício relâmpago. E aí chamava um representante da comunidade para se expressar. E aí quem era? O ex-dono dessa casa aqui, que morava aqui, a casinha que estava abandonada até um dia desse. Mas um dos filhos dele destruiu para limpar o terreno e plantar aqui feijão de inverno. Então, esse senhorzinho ia para o palanque discursar em favor do candidato, porque só tinha ele, uma pessoa analfabeta, mas só tinha ele aqui para ter um discurso bom, um discurso bonito, e isso realmente era dom de Deus. Por isso que tinha gente que achava, que dizia assim, eu acho que tem alguém ajudando ele. Tinha gente que julgava, achava que uma pessoa sem ser de carne e osso, uma força sobrenatural ajudava ele. Achava que ele tinha uma força, algum espírito de poder ajudava aquele senhor, de tanto ele ser desenvolvido. E você acha que isso existe? Nós sabemos de fato, aí o filho dele, ó, passou aí agora de moto, ó, lá vai, ó, tá vendo? Lá vai, o filho dele, ó, lá vai, lá vai. Nós sabemos que quem dá esse dom é Deus. Deus é quem dá esse dom. Não é assombração, não é demônio, é dom de Deus. Mas as pessoas que não conheciam isso, algumas pensavam assim, eu acho que esse homem aí tem alguma coisa estranha por trás dele. Algum espírito que ensina a ele. Porque para ser tão inteligente, sem nunca ter ido a uma escola, era isso que uma turma daqui falava. Era isso que uma turma daqui pensava e falava. E tem mais. Olha, se você acha que eu mereço o seu like, a sua inscrição nesse canal, então se você acha que eu mereço, você pode se inscrever agora e me ajudar. A sabedoria desse homem era tão forte, algo sobrenatural, que como as pessoas aqui viviam da agricultura, e até hoje boa parte ainda sobrevive da agricultura, meus amigos, quando chegava começo de janeiro, o pessoal saía de suas casas e se dirigia até essa casa aqui, onde tinha essa casa aqui. Era bem aqui a casa dele, né? E aí começava a conversar com ele, tomava um café da tarde, né? E perguntava a ele se o inverno ia ser bom, se ia ter chuva, né? Favorável, abundante.
capaz de garantir a safra, a produção de feijão, milho, batata e tantos outros grãos, né? Cultura. Porque as pessoas esperavam em Deus, mas as pessoas sabiam também que ele, aquele homem que morava aqui atrás, tinha o dom da sabedoria. Alguns, repito, achavam que ele tinha alguém, talvez um espírito, que adivinhava e dizia as coisas a ele. Será? Claro que não. É dom de Deus. E a resposta que ele dava às pessoas estava dada. O que ele dizia, ele acertava. Se ele falasse assim, o ano vai ter muita chuva, temos que plantar cedo, vai ser assim, 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 era exatamente assim que acontecia. Era algo muito interessante na vida daquele senhor. E ele já muito velho, quer dizer, não muito velho, ele tinha 60, mais ou menos 60 anos, um pouco menos, ele já dizia a algumas pessoas que ia morrer primeiro do que a mulher dele. Ele já dizia assim, a minha mulher vai ficar viúva, quem vai morrer primeiro sou eu. Não é que aconteceu? Ele morreu primeiro. Então, meus amados, ele foi uma pessoa influente, porque até hoje os filhos dele, os que moram aqui, né? Os que moram longe não, os que moram aqui plantam, né? O seu roçado. Então ele faleceu, partiu para a eternidade, mas os filhos exercem hoje a função que o pai um dia exerceu. Interessante lembrar que as pessoas partem, né? Vão embora, mas fica a história da pessoa. Eu costumo dizer sempre que é muito bom a pessoa em vida deixar um marco. Eu não sei que tipo de marco você está deixando na terra. Eu sei que é difícil deixar uma marca boa, registrada. Eu sei que é muito complicado você fazer o bem, porque nós seres humanos, muitas vezes, nós enfrentamos muitas lutas para fazer o bem, né? Para fazer o mal é fácil. E às vezes você faz o bem e não é reconhecido, né? E para fazer o bem requer mais esforço. Para fazer o mal é rápido. Para fazer o mal é rapidinho, basta querer fazer o mal, né? Mas se esforce, amigos. Se esforce para fazer o bem, deixar um legado, como esse senhor deixou o legado aqui, ó. Aqui é olha só, o cochete. O cochete, para quem não sabe, é uma espécie de cancela, né, de portão improvisado. É algo bem do Nordeste, do sertão, ó. A pessoa chega aqui, ó, aí encontra isso aqui, né, corda, e isso aqui é o arame, para a pessoa passar para a roça. Para não ficar aberto, né, tudo aberto, entendeu? Tudo isso aqui ele fazia muito bem, esse senhor que morava aqui na época, a casa era bem ali, ele fazia muito bem, sabia trabalhar com isso. Aqui é um passadiço. Seria melhor chamar de escada, né? Mas botaram o nome de passadiço. São alguns tocos, pedaços de madeira, pedaço geralmente de toco, né, de carnaúba. Aí tem um toco menor, como se fossem uns degraus, né? Toco maior, e a pessoa passa por cima do arame até chegar no outro lado do terreno. Então tudo isso aqui ele fazia bem, esse senhor sabia fazer bem direitinho, tá bom? E ensinava do jeito dele as pessoas a serem honestas, a estudarem, a buscar conhecimento. Essa é a história de um senhor que vivia numa casa bem aqui. Não posso mostrar a você, peço desculpa. A casa era bem aqui, porque não posso mostrar porque há pouco tempo, há poucos meses, né, os destroços foram levados e tal. Alguém limpou isso aqui para aqui, ó, o terreno está cortado para plantar feijão. O inverno está chegando, chegou, né, no sertão, tá aí, ó.
Vai até chover mais tarde, eu acho. Deus é quem sabe. Eu ficando por aqui, eu volto em breve com mais um vídeo contando histórias fortes de casas velhas e assuntos relacionados, se assim o nosso Deus permitir. Um abraço.